Olá, hoje a gente vai fundo numa questão assim que define o nosso futuro, né? Será que dá mesmo? É viável, economicamente falando, trocar toda a energia fóssil do planeta por renovável? Qual seria o custo? E olha, mais importante, o que a gente ganharia com isso? Para guiar a gente nessa conversa, a gente está se baseando numa análise bem detalhada, viu? Foi de uma palestra do Dr. Wolfgang Bauer, lá no podcast Smart Energy Voices. E olha que interessante, o Dr. Bauer, além de ser professor emérito lá na Michigan State University, uma super referência em energia, ele também tem uma conexão forte com a ciência aqui no Brasil. Ele é coautor daquele livro Física para Universitários, sabe? Escreveu junto com o professor Hélio Dias, que hoje é o presidente do Instituto para Valorização da Educação e Pesquisa do Estado de São Paulo, o IVPESP. Bem legal essa conexão, mostra como a ciência não tem fronteiras, né? Exatamente. E essa ligação com o IVPESP é bem relevante. Que o Bauer não é só teoria, né? Ele foi presidente da MSU Research Foundation, ajudou a bolar o plano de transição energética da universidade dele. Ele tem usinas renováveis, pesquisa isso há décadas. Quer dizer, a visão dele é muito pé no chão. Muito prática, né? Isso. Então a nossa missão aqui é meio que destrinchar os argumentos, os dados que ele apresentou. A gente quer entender se essa transição total é, sei lá, um sonho distante ou algo que dá para alcançar mesmo, e o que isso significaria para a economia global, para o planeta. Bom, vamos lá. Ele começa com algo que parece óbvio, mas é a base. Energia é dinheiro. É isso. Essa relação direta é o ponto de partida para entender todo o resto, né? Mas o que eu acho fascinante na análise dele é como ele foca na variação absurda dos preços da energia pelo mundo. Não é um mercado igual para todo mundo, de jeito nenhum. Para pensar nessa escala global, por que essa diferença toda de preço é tão importante para essa discussão de transição energética? Porque ela escancara as ineficiências, né? E as dependências que a gente tem hoje. O fascinante é ver como essa variação é definida por coisas que vão muito além de só oferta e demanda, sabe? Tipo? Bom, a geografia, claro. Onde está o petróleo, o gás, o carvão, ou onde venta mais, onde tem mais sol. Isso conta. Mas olha as políticas de governo, subsídios, impostos, a infraestrutura que existe para transportar isso e a geopolítica. Tudo isso tem um peso gigantesco no preço final. Entendi. Então um país pode ter, sei lá, um potencial eólico incrível, mas se falta política pública ou rede para escoar, a energia continua cara ou ele fica dependendo de importar. É isso? Exatamente. E essa diferença no custo da energia afeta tudo, né? A competitividade da indústria local, o custo de vida das pessoas, até onde as empresas de fora decidem investir. Então, sacar essas diferenças regionais é o primeiro passo para pensar numa solução global, como Bauer parece propor. Não dá para usar a mesma receita em todo lugar, né? Faz sentido, faz todo sentido. E antes mesmo de falar em gerar nova energia, não importa qual, o Bauer traz um ponto que soa até meio diferente nesse debate todo. A melhor estratégia, a mais verde mesmo, é conservar energia. Por quê? Porque é o jeito mais barato, mais eficiente de conseguir energia. Pensa assim, cada quilowatt-hora que você deixa de consumir por ser mais eficiente, sei lá, trocou a lâmpada por LED, pegou um motor elétrico melhor, isolou bem o prédio, é um quilowatt-hora que não precisa ser gerado lá na ponta, nem transmitido, nem distribuído. Isso corta custo na cadeia inteira. É menos investimento em geração, menos perda na transmissão. Quer dizer, então, que reduzir o desperdício é tipo o primeiro grande fornecedor de energia que a gente tem à mão. Exato, é isso. A eficiência energética diminui a demanda total que o sistema precisa atender. E numa transição dessa magnitude que o Bauer está falando, diminuir o tamanho do problema, né? Diminuir quanta energia a gente precisa substituir, isso torna o desafio bem menos assustador. E mais barato, claro. É como dizem, a fruta mais fácil de pegar ali na árvore da descarbonização. Ok, entendi. Conservar é fundamental. Mas mesmo sendo super eficientes, a gente ainda vai precisar de muita energia. E aqui a coisa fica bem interessante. Para a gente ter ideia do tamanho do desafio de substituir tudo, a gente precisa saber quanta energia útil os fósseis entregam hoje. O Bauer dá esse número. Olha, pela descrição da palestra, não parece que ele crava um número global único, tipo em terawatts-hora.
Mas a própria ideia de substituir tudo, 100% dos fósseis, já dá a dimensão do negócio, né? É verdade. Pensa em toda a infraestrutura que a gente construiu, sei lá, em mais de um século. Refinaria, oleoduto, gasoduto, termoelétrica a carvão, a gás, posto de gasolina, motor a combustão em bilhões de carros, caminhões. É a base de quase tudo que move a economia hoje, né? Exato. É a energia que move o comércio no mundo todo, que alimenta a indústria pesada, que esquenta e esfria a nossa casa, que permite a gente produzir comida em larga escala. Substitui toda essa energia útil, que hoje vem principalmente de petróleo, gás e carvão, significa, na prática, reconstruir a espinha dorsal de energia da civilização. A escala é monumental. Não é só colocar umas plaquinhas solares aqui e ali. É uma reengenharia completa do sistema energético global. Monumental, sem dúvida. E isso leva a gente direto para as alternativas, as renováveis. O Bauer entra nos detalhes técnicos, né? Fala de fatores de capacidade, dos custos da solar, da eólica. O que a gente precisa entender sobre isso? Os fatores de capacidade são chave. Basicamente, eles mostram em porcentagem quanto tempo uma usina realmente opera na capacidade máxima dela durante o ano. Uma usina nuclear ou uma a carvão pode rodar ali perto de 90% do tempo direto. Sei. Agora, uma solar só gera de dia, né? E uma eólica só quando venta. Então, os fatores de capacidade dela são mais baixos por natureza. Talvez, sei lá, 20 a 30% para solar, 30 a 50% para eólica. Depende muito do lugar, da tecnologia. Isso parece uma desvantagem clara, né? Se uma usina solar de 100 megawatt só opera, na média, 25% do tempo, ela entrega bem menos energia no ano do que uma usina a gás de 100 megawatt operando 90%. Exatamente. E isso tem que entrar na conta do planejamento da rede. Você precisa instalar mais capacidade de renovável intermitente, tipo solar e eólica, para gerar a mesma quantidade total de energia no fim do ano. Mas, e aqui está o pulo do gato que o Bauer com certeza destaca, os custos da energia solar e eólica, o tal do LCOE, despencaram. Foi uma queda impressionante. É aí que a economia da coisa vira o jogo. Sim. Se a gente conecta isso ao quadro geral, o custo por megawatt-hora de usinas novas, solar e eólica, em muitos lugares do mundo, já está mais baixo que o de usinas novas a gás ou a carvão. E às vezes, olha só, mais baixo até do que só o custo para operar uma usina fóssil que já existe. Uau! Pois é. Então, mesmo precisando de mais capacidade instalada por causa dos fatores de capacidade, o custo final da energia que elas entregam está ficando imbatível. Essa virada econômica é o que está puxando a transição, entende? Entendi. Mas a transição não pode ser só sol e vento, imagino. O sistema precisa de outras fontes para ficar firme, né? O Bauer fala de nuclear, de tecnologias novas. Ele inclui sim no quebra-cabeça. A nuclear tem a vantagem de não emitir carbono e ter um fator de capacidade altíssimo, né? Entrega energia firme 24 horas por dia, 7 dias por semana. Certo. Só que ela tem desafios grandes. O custo para construir é alto, demora muito tempo. Tem a questão da segurança, o que fazer com o lixo radioativo que dura séculos. E a aceitação do público varia muito também, né? E as tecnologias que ainda estão vindo, tipo fusão nuclear, hidrogênio de nova geração. Essas são as promessas lá na frente. A fusão, se um dia virar comercialmente viável, nossa, seria uma fonte quase infinita de energia limpa. O hidrogênio verde, que é feito usando eletricidade renovável, tem um potencial gigante para limpar setores que são difíceis, tipo indústria pesada, transporte de longa distância. Caminhões, navios. Isso. Novas tecnologias de capturar carbono e guardar também podem ajudar. O Bauer provavelmente vê isso como contribuições importantes para o futuro, mas o argumento central dele, pelo que a gente entende, é que a transição em massa já dá para fazer hoje, com as tecnologias que a gente já tem e que estão barateando rápido: solar, eólica, hidrelétrica, biomassa usada de forma sustentável e, claro, armazenamento. E falando em armazenamento, essa é a chave para lidar com a intermitência da solar e da eólica, né? Para ter luz de noite, energia quando não venta.
O Bauer deve ter falado das renováveis despacháveis e do armazenamento. Com certeza. Essa é a peça que garante que um sistema 100% renovável seja confiável, né? As renováveis despacháveis são aquelas que a gente consegue controlar, tipo hidrelétrica com reservatório grande que pode gerar quando a gente precisa, ou usina de biomassa que usa resto de agricultura ou floresta de forma sustentável. Mas a grande revolução mesmo está rolando no armazenamento de energia. Baterias, né? Principalmente. Baterias de íon de lítio, principalmente. Os custos estão caindo numa velocidade incrível, parecido com o que aconteceu com a solar, e elas estão sendo instaladas em todo tipo de escala. Em casa, para guardar a energia do painel solar do telhado, em comércios e, o mais importante, em escala de rede. Instalações gigantescas mesmo, para guardar energia de parque solar ou eólico por horas. E fora a bateria, tem mais o quê? Tem outras tecnologias importantes, sim. Armazenamento por hidrelétrica reversível, que é quando a usina bombeia a água para cima quando sobra energia e solta para gerar quando falta. É uma forma já bem estabelecida para guardar energia por mais tempo. Armazenamento térmico, usando o sal derretido, outros materiais para guardar calor. Também se usa principalmente em usina solar concentrada. E, como a gente falou, o hidrogênio verde também serve como uma forma de guardar energia. Entendi. Isso tudo levanta uma questão importante que o Bauer deve ter pesado. A gente precisa construir uma infraestrutura gigantesca de armazenamento. Isso adiciona custo, adiciona complexidade na transição, mas é absolutamente essencial para a coisa toda funcionar, não tem como fugir. Ok, então a gente tem as fontes, a necessidade de guardar energia, a importância de economizar, e aí a gente chega naquele número que, nossa, chama a atenção. O Bauer defende que precisa de um investimento global de 32 trilhões de dólares para fazer essa transição completa, 100% renovável. Uau! Isso é muito dinheiro. Como é que eles justificam um valor desses? 32 trilhões de dólares assusta, né? À primeira vista. Mas a análise do Bauer, pelo que dá para entender, tenta colocar isso num contexto mais estratégico. Primeiro, tem que sacar que isso não é um gasto que você faz num ano só. É um investimento total, distribuído ao longo de décadas, provavelmente até 2050, por aí. Certo, não é para amanhã. Não. E segundo, que é o mais importante, ele argumenta que isso não é custo, tipo dinheiro que vai embora. É um investimento com retorno positivo. Como assim um investimento que se paga? Exato. A ideia é que, ao construir essa nova infraestrutura de energia com renovável e armazenamento, a gente elimina a necessidade de ficar comprando combustível fóssil sem parar. Pensa quanto o mundo gasta todo ano com petróleo, gás, carvão. São trilhões de dólares. Verdade. E tem mais. A energia renovável, depois que está instalada, o custo para operar é quase zero, né? O sol e o vento são de graça. Então, ao longo do tempo, a economia que você faz por não comprar mais fóssil e por ter energia mais barata acabaria compensando aquele investimento inicial dos 32 trilhões. E ele compara esse valor com outras coisas? Outros gastos globais? Provavelmente sim. Embora a gente não tenha os detalhes exatos aqui, é comum nesse tipo de análise comparar esse investimento com, por exemplo, os subsídios que os governos dão para os combustíveis fósseis todo ano, que também são trilhões de dólares. Ou com o gasto militar global, que passa de 2 trilhões por ano. A perspectiva que o Bauer parece trazer é, olha, a gente já mobiliza trilhões para outras coisas. Por que não direcionar um investimento estratégico para algo que, segundo ele, não só resolve a crise do clima, mas aumenta a prosperidade global? Ele sugere que um mundo com energia limpa, barata, abundante, seria economicamente mais dinâmico, mais resiliente. Isso muda bastante a perspectiva. Não é só um custo para salvar o planeta, mas um cálculo econômico de longo prazo mesmo. E isso conecta direto com as consequências de não fazer nada, ou fazer pouco, que o Bauer também deve ter falado. O aquecimento global acelerando? Sem dúvida. A urgência do clima é o pano de fundo que não dá para ignorar nessa discussão. Os 32 trilhões podem parecer um investimento gigantesco, mas a análise do Bauer com certeza compara isso com o custo de não fazer nada. E esse custo não é teoria, né?
A gente já está vendo o prejuízo dos eventos climáticos extremos cada vez mais fortes, mais frequentes. Seca, enchente, onda de calor, matando gente, incêndio florestal destruindo tudo. Fora o mar subindo, perda de safra, gente tendo que sair de onde mora. Exatamente. São custos econômicos e humanos absurdos, que só vão crescer muito mais se as emissões não zerarem. A análise do Bauer, então, não é só sobre se a gente pode pagar pela transição. É se a gente pode se dar o luxo de não pagar por ela. O argumento dele é que investir em renovável, mesmo sendo muito dinheiro, é o caminho economicamente mais seguro, mais inteligente e, no fim das contas, o mais próspero, além de ser o único jeito de estabilizar o clima. Então, para a gente amarrar essa visão do Dr. Bauer que a gente explorou, ele basicamente apresenta um argumento forte de que a transição total 100% renovável não é ficção científica. É possível tecnologicamente com tecnologia que a gente já tem ou está melhorando rápido. É vantajoso economicamente no longo prazo, apesar desse investimento inicial enorme, na casa dos 32 trilhões de dólares. É fundamental começar economizando energia, conservando, e investir pesado em armazenamento para garantir que o sistema fique estável. Exato. E o argumento final é que esse investimento todo não é um peso, mas sim um motor para gerar mais prosperidade e a única saída para a crise do clima. É isso. Perfeito. A mensagem central que parece vir da análise dele é otimista, mas com o pé no chão. A transição energética aparece não só como uma necessidade ambiental que não dá mais para adiar, mas como uma oportunidade econômica histórica. Precisa de esforço global coordenado, Sim. vontade política Com certeza. e, claro, esse investimento substancial. Mas a alternativa, que é continuar dependendo de fóssil, traria custos e riscos muito, muito maiores, tanto econômicos quanto para a nossa própria existência. A mudança, na visão dele, é lógica, é benéfica e é urgente. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão importante no final, né? Se um investimento dessa magnitude, 32 trilhões, é necessário, e como o Bauer argumenta, é bom para todo mundo, onde que entram as ações que estão mais perto da gente? Qual é o papel das nossas escolhas individuais de consumo? Das coisas que a nossa comunidade faz, das políticas locais, como que a gente pode, cada um no seu quadrado, ajudar a acelerar essa transformação gigante que ele descreve? Boa pergunta. Fica aí a provocação para a gente continuar pensando nisso. E é importante lembrar que debates como este, que juntam ciência de ponta, desafios econômicos globais e o futuro do planeta, estão bem no centro do que instituições como o IVPESP, o Instituto para a Valorização da Educação e Pesquisa do Estado de São Paulo, buscam fazer. Com certeza. O InvesPESP se dedica a trazer para os seus conteúdos temas relevantes de educação, ciência e inovação, justamente para ajudar a gente a ter essas discussões e construir um futuro melhor, né?